Muito bem, então, vamos dar continuidade ao assunto e abordar, então, hoje as duas questões, os dois pontos que faltam sobre a vida e a obra de Jesus. Os evangelhos são basicamente narrativas da vida e da obra de Jesus, conforme as pessoas que presenciaram, que viram, que estiveram lá, testemunhas oculares, relataram e comunicaram a outros, e essas pessoas foram, com o tempo, passando a outros que registraram a informação. Então são narrativas dos discípulos e também dos discípulos dos discípulos. Mas os fatos relativos à vida de Jesus, eles não terminam aonde os evangelhos terminam. Hoje, nós vamos partir do ponto aonde os evangelhos concluem a narrativa e seguir adiante. Os evangelhos concluem aonde Jesus aparece aos discípulos, ressuscitado, tem um tempo junto deles. Ele esteve presente com os discípulos por um período de 40 dias, falando ainda sobre o reino de Deus. E no final do evangelho de Mateus e Marcos, e também no início do livro de Atos dos Apóstolos, e vamos ver alguns textos pegando esse momento, porque são três pessoas diferentes, Mateus, Marcos e Lucas, aqui no caso do livro de Atos, contando o mesmo momento. E contando esse mesmo momento, eles usam de informações diferentes. Cada um nos mostra informações diferentes. Quando a gente junta tudo, a gente tem um panorama mais completo do que aconteceu ali pouco antes de Jesus subir aos céus. Vamos ler então. Eu vou falar os textos aqui, vocês podem já ir marcando e abrindo. Mateus 28, do verso 18 ao verso 20. Marcos, capítulo 16, verso 15. E Atos, capítulo 1, o verso 5, depois do verso 8 ao verso 11. Vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas dos últimos momentos de Jesus presente nessa terra antes dele subir aos céus. A gente vê que Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra, não é isso? Toda a autoridade foi dada a Jesus. Recebendo toda essa autoridade, Jesus dá um mandamento aos discípulos e diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então Jesus mandou fazer discípulos. Como que diz aí? De que maneira que a gente faz discípulos? Pregando o evangelho a todas as pessoas, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar as coisas que Jesus ordenou. Então como é que a gente faz discípulos? Prega o evangelho, aqueles que creem e forem batizados serão salvos, por isso que aqui vem a ordem batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que Jesus mandou. Aqui já é uma ordem tremenda que o Senhor deu, pouco antes de subir aos céus, mandando fazer discípulos, e mostrou como fazer discípulos. Ele também disse que os discípulos seriam batizados com o Espírito Santo e receberiam poder celestial. Ele disse que eles fariam milagres, curariam enfermos, expulsariam demônios, falariam em novas línguas. Em seguida, ele foi elevado às alturas e desapareceu diante dele em meio às nuvens. Aqui terminam, então, as narrativas das pessoas que viram. Agora, nós precisamos, então, do registro daqueles que, mesmo não tendo visto com os olhos naturais, receberam revelação espiritual e viram com os olhos espirituais o que aconteceu e as verdades relativas a Jesus. Então, são esses fatos que nós vamos acompanhar agora. Os fatos que dizem respeito a Jesus ter subido aos céus, ser exaltado. A palavra exaltado significa elevado, que se refere ao fato de Jesus ter deixado esse mundo visível e ter subido aos céus, revestido de divindade e glória eterna.
Exaltado significa isso. Jesus ser elevado aos céus, subir aos céus. E nesse subir aos céus, ele foi revestido novamente de divindade. Lembra quando nós estudamos sobre o fato de Jesus ter se feito homem, que ele deixou a glória, se esvaziou e veio a esse mundo em forma de homem? Agora aqui o que está acontecendo? O caminho de volta. Ele é elevado pelo Pai aos céus e recebe novamente toda a glória, o poder, a divindade que ele tinha com Deus desde antes do mundo existir. Vamos ler um texto muito importante que fala, dá um resuminho de toda essa história, que está lá em 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Isso, olha que tremendo. Ele dá um resumo, esse texto, dizendo que grande é esse mistério, né? Deus foi manifestado em carne, justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. A trajetória completa. Então, se a gente voltar para aquele momento onde os discípulos estavam ali com Jesus, Jesus dá aqueles últimos mandamentos aos discípulos, e eles ainda estavam olhando Jesus subir nas nuvens, quando Jesus desaparece desse mundo físico. No mundo espiritual, porém, as coisas continuam acontecendo. E de repente, lá entre os anjos, nos céus, ouve-se um brado. Levantai, ó portas, abram-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais antigos, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Esse texto é um salmo profético falando a respeito da chegada de Jesus aos céus após ter realizado toda a obra preciosa para o Pai. Ele diz que os imensos portais da eternidade aqui se abriram para receber o Rei da Glória, receber Jesus. O salmista, quando escreveu aqui, ele não sabia o nome desse rei. Mas nós sabemos. O Rei da Glória é Jesus, o Filho de Deus, que venceu a morte e o diabo e agora retorna triunfante para a sua habitação celestial nas alturas. E as multidões dos anjos, os milhões e milhões que estavam cantando louvores e adorando a Deus, adorando aquele que se assenta sobre o trono, se voltaram para ver e Jesus entra nos céus em triunfo. Deus feito homem, morto e ressuscitado, agora entra na glória eterna como um homem. O primeiro homem a adentrar nos céus, trazendo junto com ele multidões de homens e mulheres que ele libertou das garras da morte, justos que desde a antiguidade aguardavam na antiga aliança. E uma outra coisa que acontece também, antes de Jesus entrar no céu até, ele vence a Satanás e toma das mãos de Satanás o domínio sobre a morte e o Hades. Quem tinha domínio sobre a morte e o Hades era Satanás. Jesus, vencendo a morte, vencendo o diabo na cruz, ele recupera as chaves da morte e do Hades e sobe aos céus de posse de todos aqueles que aguardavam na esperança do Redentor que estavam no lugar dos mortos. E aí Jesus entra para a eternidade, entra para a glória eterna e é revestido com toda a glória que tinha junto com o Pai antes do mundo ser criado, antes que o mundo existisse. E agora é revestido novamente com essa glória. E os anjos voltados ali inflamam de louvor e adoração e começam a celebrar a Jesus. E o Pai do seu trono celestial estende os braços para receber o Filho. E aí a gente pode abrir em Apocalipse capítulo 5, do verso 7 ao 14. Olha que cena maravilhosa, né? Você vê Jesus se aproximando do trono,
e recebendo da mão de Deus o livro. E aí você vê o céu explodindo em adoração. Diz que eles cantavam um novo cântico. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Olha que tremendo, imagina os anjos cantando em louvor e adoração, e aí se ouve a voz de muitos anjos, e aqui diz que eram milhares de milhares e milhões de milhões, esses anjos, e eles rodeavam o trono de Deus. E aí eles dizem, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E depois fala que toda criatura dizia isso, né? E dizia assim, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja louvor e honra e glória e poder para todo sempre. E aí diziam amém, amém, e o céu explodiu numa adoração àquele que foi morto e ressuscitou, que é Jesus, que agora estava entrando para os céus, na eternidade, na glória celestial, para ser o Senhor de todas as coisas. E o Pai, eu imagino assim, não se conteve de tamanha alegria, e se levanta do seu trono, e abraça o Filho. Eu imagino isso, assim, Deus abraçando o Filho, e dizendo assim, Filho, senta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado de teus pés. E dirigindo-se aos anjos, ele diz assim, silêncio. Todo o céu se volta atentamente para Deus. E o Pai diz ao Filho, Filho, eu te dou o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Imagina o Pai dando ao Filho o nome que era só dele. Deus deu a Jesus o nome que era só dele. Em todo o Antigo Testamento, Deus era referenciado nas Escrituras como Adonai, o Senhor, o único Senhor. E aí o Filho agora chega diante do Pai, e o Pai dá ao Filho toda a autoridade no céu e na terra, e diz que Jesus Cristo é Adonai, o Senhor, sobre todas as coisas. O Filho de Deus agora é o Senhor. Portanto, saibam todos que esse Jesus que foi crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa é a posição, o lugar que Jesus ocupa hoje. Senhor de todas as coisas. E nesse momento, a adoração explode no céu. Se já estava intensa, ficou 100 vezes maior. E os anjos, que eram milhões e milhões e milhares de milhares, explode aquela alegria e a vitória do Filho, e celebrando aquela festa toda. E aí, então, o Filho se volta para o Pai, olha para o Pai, e toda aquela alegria, e diz, Pai, a promessa. E o Pai diz, eu sei, Filho, é tua a promessa. Seja feito. E o Espírito Santo diz, agora é minha vez. E aí ele se derrama lá do céu sobre aquela pequenina comunidade de discípulos que estava aguardando em oração ali em Jerusalém. Abra sua Bíblia agora e veja o que aconteceu quando Deus cumpriu a promessa e o Espírito Santo veio fazer a sua obra na terra. Atos capítulo 2, verso 1 até o 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Olha só que interessante.
Nós estávamos falando até agora de coisas nas regiões celestiais, onde ninguém tinha visto. Agora nós estamos voltando para os acontecimentos desse mundo físico. Os discípulos, nesse período todo, desde que Jesus subiu aos céus, até isso que nós vamos ler agora, ficaram aguardando com expectativa e fé a promessa que Jesus fez. A promessa do Espírito Santo, do batismo. E os discípulos não estavam vendo essa festa toda, mas tinham fé. Aí, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas como que de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Deus derramou o seu Espírito sobre os discípulos e os revestiu do mesmo Espírito que estava sobre Jesus, o Espírito Santo. Houve uma transformação. Aquelas pessoas que estavam ali, que até então ficavam perdidas, sem saber muito o que fazer, meio que na dúvida do que iria acontecer, foram transformadas, foram regeneradas, foram vivificadas, nasceram de novo. E a partir dali, daquele momento, surgia uma nova raça de pessoas sobre a terra, a igreja do Deus vivo. Surgia ali, quando aqueles discípulos foram regenerados, quando eles nasceram de novo, surgia a igreja. Abre também ali, no livro de Atos, capítulo 2, verso 42 e 47, para você ver que tipo de povo surgiu quando Deus cumpriu a promessa e derramou o Espírito Santo. Diz assim que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Lembra que Jesus disse, antes de subir aos céus, os sinais iriam seguir aos que creram. E aqui já estava acontecendo. Todos os que criam se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Não eram pessoas apegadas aos seus bens materiais. Eles tinham aprendido o que Jesus tinha falado, que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. De que vale você juntar tesouros desse mundo, a juntar tesouros no céu, onde a traça não rói e o ladrão não rouba. Aqueles ensinamentos de Jesus de lá de trás começaram a se tornar vivos diante dele. E diz que todos os dias eles se reuniam no pátio do templo e partiam o pão em suas casas. E juntos celebravam as refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Todos os dias pessoas eram salvas e era acrescentada à igreja. Todos os dias. Cristo exaltado agora vivia no coração dos seus discípulos por meio do Espírito Santo que tinha sido derramado. E podia novamente se expressar sobre a terra através da igreja. Isso só foi possível porque Jesus foi exaltado aos céus e recebeu de volta a glória de Deus. E tem toda a divindade. Pois só é possível isso acontecer se Jesus fosse realmente Deus.
para viver presente dentro dos seus discípulos. Então aí nós vamos falar algumas coisas aqui agora que mostram alguns fatos importantes a respeito de como é Jesus hoje, exaltado e glorificado e revestido de divindade. Abre ali em Mateus capítulo 18, verso 20. Nós vamos ver aqui que Jesus é onipresente. Ele está em todo lugar. Alguém, por favor, também ache para nós Mateus 28, 20. Isso, então esses dois textos mostram para a gente o seguinte. O primeiro, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E o segundo texto fala que Jesus estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bom, se tiverem 2 ou 3 pessoas reunidas aqui em Piracicaba, 2 ou 3 reunidas em Valinhos, 2 ou 3 reunidas em São Paulo, 2 ou 3 reunidas em Portugal, 2 ou 3 reunidas na China. Como é que Jesus faz para estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo? Só é possível Jesus sendo Deus e onipresente, podendo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Amém? Ser onipresente é um dos atributos de Deus. E Jesus tem esse atributo. Um outro atributo. Jesus é onisciente. O que significa onisciente? Que ele sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. Vamos ler 2 textos. João 21, 17 e Colossenses 2, do 2 ao 3. Isso, então aqui a gente vê que, nas próprias palavras de Pedro, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Todas. Né? E aqui em Colossenses diz que em Cristo estão escondidos todos os mistérios da sabedoria e da ciência. Tudo está nele. Ele sabe todas as coisas, ele tem todo o conhecimento. Então ele é onisciente. Um outro atributo. Jesus é onipotente. Ele tem todo o poder. Vamos ler Apocalipse, capítulo 1, verso 17 e 18. Mateus 28, 19. Então aqui a gente vê que Jesus tem todo o poder. Toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Ele tem poder, inclusive, sobre a morte e sobre o Hades. Todo o poder foi dado a Jesus. Ele é onipotente. Disso a gente conclui que Jesus é Deus. Porque só Deus pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus pode ser plenamente consciente de todas as coisas ao mesmo tempo. E só Deus pode ter todo o poder. Não é? Então Jesus é Deus. Tito, capítulo 2, verso 13, diz assim, eu vou ler, vocês acompanhem. Aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Romanos, capítulo 9, verso 5, diz, de quem são os patriarcas e de quem descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. 1 João, capítulo 5, verso 20. Sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade está em Jesus. Nossa mente não pode imaginar as coisas tremendas que acontecem nesse mundo espiritual, invisível, mas a gente pode
perceber pelo nosso espírito. Jesus agora vive junto com o Pai e também vive em nós. Amém? Olha que preciosa verdade. A palavra diz também em Colossenses 2 que Cristo em vós é a esperança da glória. Então, esse mesmo Jesus que foi exaltado aos céus e está presente à direita de Deus, entre a adoração dos milhões de anjos nas regiões celestiais, também está em nós. Está em nós e está com o Pai. E por isso, intercede por nós junto ao Pai. Ele intercede por nós. Então Jesus, ele está aguardando até que a sua preciosa igreja esteja pronta, preparada, como uma noiva pura para o seu noivo. E então, ele voltará. Amém? E aí a gente começa o último ponto sobre a vida e a obra de Jesus. Ele voltará. Isso, amados, é uma verdade que tem que estar presente em nossos corações. A volta do Senhor Jesus a esse mundo é uma promessa dele. Nós falamos aqui da promessa que ele fez do batismo no Espírito Santo, que foi cumprida e está operando, e nós podemos experimentar dela todos os dias hoje. Ele também prometeu que voltará. E isso é verdade e vai acontecer e deve encher os nossos corações de alegria, sabendo que ele volta a esse mundo para nos buscar. Se por acaso morrermos antes, nós vamos ressuscitar com aqueles que já estão mortos e encontrar com ele nos ares. Se estivermos vivos, nós vamos ser transformados para encontrar com ele. Mas o fato, a verdade, é que a Bíblia diz claramente que Jesus voltará para este mundo. E os aspectos, as implicações, tudo que está relacionado a essa volta de Jesus a esse mundo, é um assunto muito abrangente. É um assunto amplo, que talvez a gente precisasse gastar alguns dias só para trabalhar essa questão. Mas nós vamos aqui pegar alguns pontos essenciais desse assunto só. E trabalhar aqui e abordá-los para que eles possam orientar as nossas expectativas com relação à volta de Jesus. É muito importante que sobre esse assunto a gente não fique no ramo da especulação. É muito comum por aí hoje você ouvir muita especulação sobre a volta de Jesus, o arrebatamento, a grande tribulação, o anticristo. Muita especulação. Tem muita coisa ensinada por aí sem muito fundamento e que, infelizmente, tem se tornado a crença popular. Tem se tornado aquilo que as pessoas comumente acreditam. Tem ensinos que as pessoas trazem por aí que não são bíblicos. E é com esses que nós temos que tomar cuidado. Agora nós vamos falar aqui o que a Bíblia diz com clareza sobre o assunto. Tem algumas coisas que não são claras. As coisas que não são claras, não temos que ficar decifrando. Pode ser que um estudo mais aprofundado seja até interessante em alguma ocasião. Mas a nossa expectativa deve ser a volta de Jesus, acima de qualquer outra, porque ele voltando para esse mundo, acabam todas as nossas preocupações, acaba todo o sofrimento, acaba tudo aquilo que nos oprime, acaba a nossa dificuldade com o pecado, acaba o mal, acaba tudo. E nós vamos viver com Deus na glória para sempre. Então a expectativa do retorno do Senhor deve ser algo que pulsa dentro do coração de um discípulo como algo vivo. Não simplesmente como uma hipótese que as pessoas, por não conhecer o que a Bíblia diz a respeito, tratam como algo distante. Não sabemos realmente quando Jesus vai voltar. Sabemos alguns fatos que ele diz que devem acontecer antes. Mas pelo fato de não sabermos a data,
não devemos desconsiderar. Devemos fazer o que Jesus nos ensinou a fazer. Ele disse assim: não sabeis a que hora vem o seu Senhor. Portanto, vigiai e orai. Estejais preparados. Temos que estar preparados. Porque tem tanta gente preocupada em descobrir detalhes da volta de Jesus e coisas assim mirabolantes que não se prepara. E se Jesus voltar e eu não estiver preparado, não for um discípulo fiel ao meu Senhor, ele vem, aqueles que estão preparados vão e eu fico. Então, eu devo ter expectativa e estar preparado. Não posso levar a minha vida de qualquer jeito, pensando que vou viver do jeito que eu quero e daqui a alguns anos eu volto a seguir a Jesus e aí acerto minha vida e pronto. Você não sabe se Jesus volta amanhã? Sabe o que significa isso? Que as pessoas elas olham as coisas só aqui nesse mundo. Não tem percepção do eterno e de que a qualquer momento Jesus volta para esse mundo e acabou. Acabou todas as chances. E aí, quem está preparado, entra com o Senhor. Quem não estiver, fica. Vamos ler alguns textos que não estão na apostila, mas como a gente entrou nesse assunto dessa maneira, é importante a gente pontuar algumas coisas. Mateus, capítulo 24, verso 36. Diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estarão dois no campo, será levado um e deixar o outro. Estando dois moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Entendei, pois, isto. Se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estáis vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Amém? E ele continua. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor encarregou da sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Se, porém, aquele servo for mau e disser consigo, o meu senhor tarda a vir, e começar a espancar os seus conservos, e comer e a beber com os beberrões, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e o castigará, e lhe dará o lugar com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. E aqui tem outras parábolas, né? Capítulo 25 tem a parábola das 10 virgens, onde a gente percebe que havia ali 5 que eram prudentes e 5 que eram imprudentes. 5 que estavam preparadas, tinham óleo, azeite, cultivaram a comunhão com o Senhor no Espírito Santo, e 5 que não estavam preparadas. Quando chega o noivo, as que estavam preparadas entram para as bodas, e as que não estavam preparadas ficam de fora. Detalhe, todas elas no início tinham azeite, mas só as prudentes cultivaram um relacionamento com o Senhor, esse é o espírito da palavra, e amavam a Jesus ao ponto de entregar a Ele tudo, e estar plenamente atentas à vinda do noivo. Estavam preparadas. As outras estavam distraídas, ficaram lá, não se preocupavam muito, dormiram, a hora que acordou, estava na hora, não entraram. Que bom vai ser, amados, quando no último dia Jesus voltar, você ouvir aquela frase da boca do seu Senhor: vem, servo bom e fiel,
entra para o gozo do teu Senhor. Que para muitos ele não vai dizer isso. Agora, se quando ele voltar, você ouvir essas palavras, tudo vai estar bem e você vai entrar para a eternidade junto com ele. Então, vigiai, orai, sejam prudentes. Não vivam como vocês querem, vivam como ele quer todos os dias, porque não sabemos a hora. Aquelas pessoas que pensam que podem viver por aí fazendo a própria vontade e na última hora tomar uma decisão, vão se dar mal. Cuidado. É uma trajetória suicida. Amém? Então vamos ver agora alguns aspectos aqui da volta de Jesus, conforme a gente encontra nas Escrituras. Primeiro a gente vai perceber que a volta de Jesus foi profetizada. Tanto os profetas quanto João Batista e os apóstolos falaram a respeito disso. E o próprio Jesus falou a respeito disso. Lá em João 14, verso 3, diz assim: se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. O próprio Senhor Jesus disse que ele iria e que se ele fosse, ele voltaria para nos levar para ele, para que aonde ele estiver, a gente esteja junto com ele. Os anjos também falaram sobre isso. Em Atos 1, verso 11, um texto que nós já lemos hoje, quando os anjos aparecem aos discípulos que estavam aí vendo Jesus subir aos céus, esses anjos dizem: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, os anjos também disseram isso. E os apóstolos disseram, vamos ler alguns textos. Tiago, capítulo 5, verso 7. E 1 Pedro, capítulo 1, verso 7 e verso 13. Então, esses textos aí mostram pra gente os apóstolos dizendo sobre a vinda de Jesus. E o apóstolo Pedro usa um termo aqui que redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele usa o termo a revelação de Jesus Cristo como uma forma de dizer que quando Jesus se apresentar novamente a nós, ou seja, a volta de Jesus, quando ele se revelar novamente a esse mundo. Agora aqui nós vamos colocar o seguinte, são 4 pontos importantes a respeito da vinda do Senhor. Primeiro, a vinda do Senhor será pessoal, corporal, ou seja, ele vem mesmo em pessoa. Não vai ser uma ilusão, não vai ser algo figurado, não vai ser uma visão, não. Jesus descerá dos céus. Amém? Amém. É o texto que a gente leu já de Atos, capítulo 1, verso 11. Lembra que os anjos disseram? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Outro texto que diz isso, João 14, verso 3, que a gente já leu também, que fala a respeito de que se eu for, eu voltarei para vós. Ou seja, é o próprio Jesus em pessoa que vem. Outro aspecto da vinda de Jesus, ela será visível. Significa que todas as pessoas vão ver, vai ser algo visível. Vamos ler os textos. Apocalipse capítulo 1, verso 7 e 1 João 3, do 2 ao 3. Então aqui nesse texto ele diz que eis que ele vem com as nuvens e todo o verá. Próximo texto, 1 João 3, 2 a 3. Isso. O que diz que vai acontecer aí? Assim como ele é, o veremos. Nós vamos ver Jesus como ele é hoje. Importante saber que Jesus volta a esse mundo não mais como ele veio da primeira vez. Como Jesus veio da primeira vez? Ele se esvaziou da sua glória, se humilhou, se fez um homem, não é isso? Nasceu uma criancinha ali. Dessa vez, ele vai descer do céu como ele é hoje,
como ele é, o veremos. Ele desce dos céus revestido de glória, com poder, como o Senhor dos Senhores. Tem um texto em Apocalipse que fala que quando ele vem, no manto sobre a sua coxa está gravado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vem com autoridade para estabelecer definitivamente sobre a terra o reino de Deus e acabar com todo o império das trevas. Ele vem com poder e glória. Outro aspecto, a vinda do Senhor será literal. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Ou seja, a vinda do Senhor vai ser real. Não é algo que se encontra na Bíblia em sentido figurado, não. Vai ser real mesmo. E outra coisa vai ser repentina, de surpresa. Aqui alguns textos a gente já leu, né? O texto de Mateus 24, 42 ao 44 e 1 Tessalonicenses 5, de 1 ao 3. Então, aqui mostra como será essa vinda, de maneira bem simples, mas é importante a gente entender que a história da humanidade, o nosso dia a dia, vai continuar progredindo. A gente vai continuar avançando com as nossas vidas. Tudo aquilo que foi determinado para acontecer, vai acontecer. Os governantes vão continuar sendo os dominantes temporários desse mundo, vai continuar havendo guerras, vão continuar ocorrendo catástrofes, terremotos, fomes, né? A miséria sobre a face da terra continua a existir. Mas quando Jesus vier, ele vai pôr um fim nessa presente era. E ele vai realizar algumas coisas nessa vinda dele. Quando ele vier, vai ser um acontecimento único. Não em duas fases, como é descrito por aí, mas um acontecimento único. Ele vem para esse mundo e a primeira coisa que vai acontecer é que ele vai ressuscitar os que estiverem mortos, os irmãos que já morreram e estão hoje em Cristo. Eles vão ser ressuscitados, os que estiverem vivos vão ser transformados à imortalidade. Essas duas coisas vão acontecer quase simultaneamente. Os mortos ressuscitam primeiro e vão ao encontro do Senhor. Os que estiverem vivos sobre a terra vão ter os seus corpos transformados. Porque esse corpo corruptível que temos hoje não pode herdar a vida eterna. Então, se estivermos vivos, nossos corpos vão ser transformados para corpos que possam viver eternamente. E juntos com aqueles que estiveram mortos e foram ressuscitados, os vivos transformados e os mortos ressuscitados vão ser arrebatados para encontrar a Jesus que estará descendo dos céus. Amém? E ele vai julgar e recompensar a igreja. Esses que estão indo para o encontro dele no céu. E ele vai se casar com a sua noiva, que é a igreja. E iniciará um período onde a igreja e Cristo estarão unidos definitivamente de maneira mais intensa e poderosa sobre a terra. Porque lembra que ele está voltando e tudo isso está acontecendo, essa união, esse casamento, essa transformação, essa ressurreição, enquanto Jesus está descendo dos céus para pôr os seus pés sobre a terra. E aí ele vai destruir o anticristo, que é uma pessoa que estará à frente das forças satânicas sobre esse mundo. Ele vai julgar as nações que estarão amotinadas na batalha do Armagedon. Ele vai destruir, vai triunfar sobre aquela batalha e vai julgar essas nações. Ele vai julgar a todas as pessoas. Vai acorrentar Satanás por 1000 anos. E vai estabelecer o seu reino milenar sobre esse mundo. Agora nós vamos procurar ler alguns textos que falam sobre esses assuntos aqui. Eu fui só falando os assuntos, não li os textos. Agora nós vamos ler alguns desses textos. Alguns se repetem, então nós vamos selecionar alguns, ler, para dar embasamento
para essas coisas que falamos. Amém? Vamos ler lá então, começando por 1 Tessalonicenses 4:16. Nós já lemos, certo? Então vamos ver 1 Coríntios 15, do verso 51 ao 53, 2 Coríntios 5:10. Amém? Aqui tem um aspecto interessante, que é o seguinte: como é que nós vamos ser julgados para receber a vida eterna? O que é que determina se nós vamos receber a vida eterna? Se estamos em Cristo. Nós vamos entrar para a eternidade se estivermos em Cristo. Ou seja, cremos nele e vivemos conforme a sua vontade. Ele é o Senhor das nossas vidas. É dessa maneira que nós vamos herdar a vida eterna ou não. Se não estivermos em Cristo, não herdamos a vida eterna. Se estivermos em Cristo, e para estar em Cristo, eu tenho que crer nele, né, me arrepender, recebê-lo como Senhor da minha vida, ser batizado, receber o dom do Espírito Santo, todas essas coisas. Aí eu entro para a vida eterna. Agora, aqui está falando de um julgamento que vai ter. Se já está determinado que eu vou entrar para a vida eterna porque eu estou em Cristo, por que eu preciso ser julgado aqui? Porque é um julgamento para recompensa por aquilo que tivermos feito. E não para determinar se vamos ser salvos ou não. Aqui é um julgamento dos salvos. Para saber das obras que eles fizeram em vida para recompensa. Por isso que alguns vão receber maior recompensa, outros vão receber menor recompensa. Caridade, discípulos, você ser santo, você não pecar, você se guardar, né? Então, as obras que a palavra de Deus nos manda fazer vão entrar nesse momento como um julgamento para recompensa. É comum as pessoas pensarem que obra é coisa de quem crê em salvação por obras. Não. Por quê? Embora as obras não salvem ninguém, elas são importantes e até existem recompensas para aqueles que praticarem boas obras. Ou seja, aqueles que se dedicarem mais ao Senhor e se entregarem mais intensamente e viverem mais intensamente para Jesus, vão ser mais recompensados. Nessa vida aqui, você vê os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles eram apedrejados, eles eram açoitados, eles enfrentavam os leões na arena dos leões, eram martirizados, morriam. Ou seja, a vida deles aqui era difícil, era de sofrimento e morte. Mas quanto mais eles se dedicavam a Jesus e negavam a si mesmos em favor do Senhor, mais aumenta o tesouro no céu. Mais aumenta a recompensa que teremos lá. Por isso que Jesus disse: trabalhai para juntar tesouros no céu, não na terra. Aqui nessa terra vai acabar, vai passar. Agora vai haver um dia que você vai ser julgado pelas coisas que fez para receber recompensa. Aí entram os tesouros que você acumulou no céu. Amém? 2 Tessalonicenses 2:8, Apocalipse 19, do 7 a 9, 21, verso 2, Mateus 25, 31 a 33, 2 Timóteo 4, 1, Apocalipse 20, 2 ao 3, Apocalipse 20, do 4 ao 6. Então, amados, esse é um assunto empolgante. Se a gente continuar falando sobre ele aqui, a gente vai longe, a gente vai entrar em muitos aspectos interessantes, mas é importante ele estar bem sedimentado no nosso coração como um fato real que vai acontecer e que desejemos que ele seja breve. Amém? Porque vai ser dado o sinal, vai ser dada a ordem. E o próprio Senhor descerá do céu, Jesus descerá do céu, a voz do arcanjo, ao som da última trombeta, e os que estiverem mortos ressuscitarão. E em seguida, os que estiverem vivos serão transformados, e todos subirão para o encontro do Senhor nos ares, e se unirão definitivamente ao Senhor.
E ele virá para esse mundo, estabelecerá seu reino sobre esse mundo, destruirá a besta, o falso profeta, o anticristo, acorrentará Satanás por 1000 anos e reinará sobre a terra com a sua igreja. Devemos ter no nosso coração aquele mesmo desejo que havia no coração da igreja primitiva há cerca de 2000 anos. Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. E ele diz, certamente venho sem demora. E nós devemos responder, amém, vem Senhor Jesus. Porque o Espírito Santo que está no nosso coração, desejando preparar, aperfeiçoar a noiva para a vinda do noivo, vai dizer, vem também. E nós juntos com o Espírito vamos dizer, vem Senhor Jesus. Aí o Espírito e a noiva dizem, vem Senhor Jesus. E aí ele vem. E aí está tudo consumado. Amém? Em nome de Jesus. Glórias ao Senhor.